Você tem noção do tamanho da encrenca que a gente quase se meteu? Na palavra-chave é quase, ou colocando de outra forma, nenhuma. Bem, devo dizer, eu estava absolutamente certo sobre você. Você foi uma distração incrível. É melhor você me deixar em paz. Eu nunca devia ter deixado meu pai começar aquele treinamento com você e o Batman. Você só tá procurando meios pra me usar pra te ajudar. Tanto faz. Eu já consegui o que eu queria. Você é tão super detetive que o Luthor te pegou plantando aquelas coisas na mesma hora. Você se acha tão legal, mas não é nem um Batman meia boca. Ah, tem razão. Eu sou melhor. Em 2017, a DC lançava Super Filhos, quadrinhos em que a dupla do Superboy e do Robin Damien viviam aventuras como os filhos dos melhores do mundo. É praticamente consenso entre todo mundo que já leu essas HQs que elas são muito boas e divertidas, e por conta disso, muita gente sempre quis ver uma adaptação, o que me inclui. O que parecia impossível quando por alguma razão a DC passou anos sem adaptar o Jonathan Kent em nenhuma oportunidade, sendo mais próximo disso a série Superman Lois, que embora excelente, tinha um Jonathan só de nome e não de personalidade, mas uma referência do que realmente uma adaptação. Isso até 2022, onde do mais absoluto nada foi anunciado um filme dos Super Filhos, o que era ótimo, mas ele veio assim. Era inegável que o visual estava longe de ser o que qualquer um esperava, e houveram reclamações antes mesmo do filme sair, e eu não vou ser hipócrita porque eu critiquei ele também. Além desse 3D bem esquisito, o trailer por si só não empolgava, não parecia que íamos ter uma aventura super divertida como as que tínhamos nas HQs. Isso acabou fazendo muita gente condenar esse filme e nem sequer dar uma chance a ele quando saiu, tanto que é comum em muitos lugares, como no Rotten Tomatoes, o filme receber um 6, ou você lê críticas como nem vi, parece idiota. Foi tão unânime que isso seria ruim, que foi só uma surpresa pros poucos que viram quando esse filme foi bom, muito bom na verdade. E eu sei o quão chocante isso pode ser, porque eu também achei muito na época. Batman e Superman, a Batalha dos Superfilhos, narra a Terra sendo invadida por um alienígena chamado Starro, que planeja conquistar todo o planeta com seus parasitas, conseguindo até mesmo sequestrar a mente dos super-heróis mais importantes do mundo. E agora, Damian e Jonathan terão que deixar as diferenças de lado para que possa salvar o mundo que depende somente deles. A começar pelo mais polêmico, e o que mais afastou as pessoas, o visual. Sim, olhando de primeira, esse não é lá o filme mais bonito de todos, mas depois que você assiste, ele tá longe de ser tão feio quanto ele parece. É uma animação um tanto inconsistente, no sentido de que, às vezes eu acho que ela é fluida, principalmente eles mandam muito bem nas cenas de ação, e em outras, ela é muito estática, a ponto de dar pra ver que todo modelo tá paradão e só tão mexendo a boca e olhe lá. Acho que não ajuda muito como coisa, tipo o cabelo do Damian serem completamente estáticos. É um estilo que ficaria bonito com mais tipo de produção e mais cuidado. Mas sinceramente, depois daqueles filmes tenebrosos 952 que a animação ia piorando a cada filme e que todos os personagens tinham a mesma cara, eu prefiro esse daqui. Mas a verdade é que de todo modo, a decisão de puxar pra esse 3D estilizado sem tanto orçamento foi ruim mesmo, porque não é atraente pro público geral e tinham formas melhores de executar isso. Mas o roteiro, ele é bom? Olha, pior que sim. Eu acho que esse filme acerta bem no seu tom, no sentido de que ele não é um filme propriamente pra crianças, embora ele mantenha esse clima leve. Dá pra ver isso na quantidade considerável de cenas de sangue, piadas com personagens quase falando palavrão e tal, mas ele também não tenta ser adulto demais. É bem semelhante às HQs mesmo, e você consegue ver uma criança gostando de assistir, assim como funciona pra um adulto. Eu gosto de como constrói a relação do Clark e do Jonathan. Mesmo com pouco tempo de tela juntos, eles são de forma bem convincente pai e filho. A felicidade do John em abraçar o pai de forma inocente, eles cuidando da fazenda juntos e brincando, deitados olhando as estrelas, são realmente bem adoráveis. E a ideia de colocar a origem do Clark no início, em que o Jor-El fala como espera que o filho um dia tenha uma família e seja feliz como ele foi, pra fazer um paralelo com o próprio Clark, depois falando como considerava o filho a coisa mais importante da vida dele, é muito bonito. Infelizmente não tem esse mesmo trabalho com o Bruce e o Damian, mas eles têm nas poucas interações juntas, alguns momentos até que bonitinhos. Dá pra ver que o Bruce quer o melhor pra ele, e a dupla deles por si só é muito legal. Eu gosto bastante do Damian, diferente de algumas pessoas, por causa dessa ideia de que ele tá aprendendo a ser bom depois de viver a vida inteira sendo ensinado de como ser um assassino. E o filme trabalha muito como o Jonathan ressalta as qualidades dele e o faz se tornar uma pessoa melhor. Ele começa se fechando, sendo grosso, se achando melhor, mas no fim, ele o vê como tão bom quanto ele, desistindo de entrar pros Titãs por se sentir mais heróico porque ele já sente que é assim com o John. A aventura escolhida pro filme é também, na minha opinião, bem inteligente. Eles claramente queriam dar uma referenciada na primeira HQ
HQ dos dois em que eles enfrentam os pais, mas construíram isso de forma mais isolada que aquela HQ, que demandava um pouco mais de contexto. E daí que vem o Starro. Com ele, dá pra você construir uma grande ameaça pra esses dois enfrentarem, como já ocorreu na HQ, conseguindo botar vários heróis pra eles enfrentarem, mas que seja plausível eles vencerem. Assim como pode construir dramas entre eles pra evoluir os personagens e mostrar mais profundamente como eles são. Inclusive, quando eu digo mais plausível, é no sentido de que não tem como em uma batalha real esses dois vencerem os Titãs e o Superman e Batman, mas como eles estão sendo controlados por inimigos e não usando seus poderes ao máximo e com toda a experiência que eles têm, são basicamente versões mais fracas. E eu acho sensacional o detalhe de como as lutas de fato ocorrem. O filme gosta de deixar claro que o Damian é tão bom quanto ele diz ser, então nas lutas deles ele sabe o que faz. Ele é rápido, monta estratégias pra vencer, enquanto o John é muito mais dependente dos seus poderes. Ele tem muita sorte de ser tão forte, só que ele não sabe lutar. Então ele pode vencer, mas ele leva mais tempo. Ironicamente, uma das coisas que eu acho meio negativa nesse filme também tem relação com John. Não que ele seja ruim, eu acho ele um personagem bem gostável, mas acho que a caracterização dele tá meio bobona aqui. Nas HQs, o John é uma pessoa muito boa, mas ele se impõe. Quando o Damian xinga ele ou tenta depreciá-lo, ele volta à ofensa mesmo que de forma inferior. Ele é bondoso e quer defender as pessoas, mas tenta ser controlado como seu pai, embora também possa explodir e não ser perfeito. Aqui eu sinto que tentaram deixar ele mais palatável. O Damian, a maior parte das vezes, é colocado como mais legal, que tá sempre fazendo tirada e tal, enquanto ele é mais passivo, não sabe bem o que tá fazendo em certas situações, tenta ser amiguinho de toda forma. Não é que ele não tenha seu lado mais irônico, às vezes ele faz umas piadinhas aqui e ali, mas sinto que faltou mais pra que essa dinâmica deles ficasse ainda melhor quando eles parassem de trocar farpas e no fim formassem a sua amizade, que é engraçada porque eles se zoam. Além disso, eu acho que eu gostaria que o filme começasse com eles já sabendo a identidade do pai e tendo os poderes apresentados, para que nós pudéssemos já ver um John instruído pelo pai do que fazer e não fazer, e ter os momentos legais, como ele defendendo as pessoas, mesmo sem um uniforme, porque, embora ele seja bondoso e legal no filme, não tem lá muito background pra isso, e não que necessariamente precise, mas seria legal de ter. Isso, entretanto, tá longe de matar esse filme, porque o que eu falo é que assim teríamos o máximo dessa dinâmica, mas ela não deixa de ser bem construída aqui. Eu gosto muito dessa ideia de que aqui o John aprende durante a jornada, baseado no que a mãe dele diz no início do filme. É bem representativo, principalmente quando ele decide junto do Damian que eles precisavam salvar o mundo, mesmo que pra isso fosse necessário eles se sacrificarem. E eu gosto como não tornaram o John burro. Ele não é tão inteligente quanto o Damian, mas ainda é esperto e ajuda realmente eles entenderem a situação e descobrirem como sair dela. E aquele finalzinho com todo mundo indo pro jogo dele é muito adorável de todo modo. E conforme o filme passa, eu acho que eles ficam mais próximos das suas contrapartes. É algo que dá pra você arrumar e melhorar em uma sequência. E falando nisso dos conselhos da Lois que é usado durante o enredo, isso é algo bem da hora desse filme. Ele se amarra inteiro, não tem cenas inúteis. Praticamente tudo que é colocado tem um propósito que no fim fica claro e só deixa ele mais profundo e legal. Se a Lois e Clark dão um conselho, ele vai ser essencial pro desenvolvimento do John. Se tem uma cena da Lois indo até o presidente, ela serve pra descobrir a fraqueza do Starro. Se tem os Titãs surgindo no início, eles são pra dar mais ameaça e mostrar a mudança do Damian no fim. O jogo de beisebol do John não só é essencial pra revelação do Clark, como pra amarrar o final e demonstrar esse paralelo dele no início e fim do filme. Eu acho que ele constrói bem o seu arco próprio e faz um filme muito bom, divertido e principalmente inteligente, que abre margem pra sequências. Acho que o ponto que me incomoda um pouco nisso tudo, além do John, é como esse filme tem muito potencial pra série, mesmo que ele funcione nesse formato. Se você sabe um pouco menos do Damian e conhece ele aqui, você pega o personagem em um momento bem legal, já se desenvolvendo e tal, mas não tem todo o passado dele que torna falas como do Batman dizendo que sente que ele quer ser melhor tão impactantes, assim como não tem toda a construção desses dois no início não gostando da companhia um do outro, mas se tornando amigos. Essas coisas estão aqui, mas poderiam ser melhor aproveitadas em uma série, entende? Isso não daria problema como que esse filme eventualmente vai sofrer, porque sinceramente, dificilmente ele vai ser continuado. Um filme que teve uma recepção inicial tão ruim e que não foi tão comentado mesmo depois de sair e perder parte do preconceito das pessoas, dificilmente vai continuar, somente porque ele veio depois dos Zaslav assumir a Warner. O mesmo que cancela praticamente tudo que não vai dar o maior sucesso concebível e que principalmente odeia animações. É muito provável que isso vai ser a única mídia dos superfícies que teremos até eventualmente, quem sabe o Gunn fazer um filme deles, já que mesmo nas HQs, eles não são esse estouro todo pra tentarem outras animações por enquanto, e o grupo foi até desfeito por toda uma treta que fez o John crescer, não é prioridade em nenhuma mídia. Então infelizmente, é muito provável que não teremos uma aventura definitiva desses dois em tela, ao menos não agora. Só lembrando, se você gostou do vídeo, não se esqueça de se inscrever, dar o like e apertar o botão de hype porque isso ajuda demais.